seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do programa Café com Política, uma ideia da revista Tudo aqui, de Cotia, Granja Viana. E nesse episódio, tratando mais uma vez da corrida eleitoral para política de Cotia de 2024. Eu sou a Alessandra Vespa, sou jornalista da revista Tudo, tô aqui com a Roberta. Olá, pessoal, tô aqui com um candidato pitbull aqui da nossa região, a vereador do PDT, Alexandre Frota. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente, Frota. Obrigado vocês pelo convite, obrigado, Roberto, obrigado, Alessandra. Acho que a gente pode bater um papo muito bacana hoje. Obrigado pelo pitbull e obrigado também por esse convite. A gente tem conversado algumas vezes, né, em relação à revista, e acho muito bacana vocês estarem abrindo outras mídias, né? Isso é de extrema importância para uma revista que ela tem uma visibilidade muito boa na nossa região, né? Eu acho que com a chegada do podcast, da questão do áudio também, fazer o audiocast, acho que vai ser muito bacana. Legal, obrigada mesmo. A gente sabe que essa corrida é insana agora, né? Nos últimos dias de campanha, mas é muito importante também a gente apresentar a oposição, claro, né? Você é um candidato aí da oposição. Então, fala um pouco da sua trajetória, né, Ale? Eu acho que é legal as pessoas entenderem um pouquinho da tua vida política. Claro. Né? Olha, eu moro aqui na Granja desde 2001, né? Eu vim morar aqui por causa da Casa dos Artistas que eu fiz no Silvio Santos, né, no SBT, e morar aqui era muito perto para mim em relação a Anhanguera, né? E me apaixonei por Cotia, me apaixonei pela Granja. É aqui que eu crio minha família, meus filhos, né? Aqui que a gente construiu nossas coisas. E eu tenho muitos amigos aqui. Me sinto tranquilo, sabe? Apesar da proximidade de São Paulo, do trânsito caótico da Raposo Tavares, a gente ainda tem essa coisa do interior que é muito bacana, né? E o clima aqui também é mais frio, quando faz sol fica um pouco mais quente, enfim. Eu tenho gostado, né, nesses anos todos, né, de descobrir coisas novas aqui. Eu estou sempre descobrindo coisas novas. Eu ando muito pela cidade de Cotia, ando pelos 4 cantos e é interessante porque é uma cidade que ela é muito desigual, ela tem uma desigualdade enorme, mas ela é cativante porque você acaba descobrindo setores que muitas vezes nem são divulgados e que deveriam ser, né? E para que as pessoas pudessem visitar mais. A gente tem um problema sério aqui que é o turismo, né? O pouco investimento na área de turismo, na área de gastronomia. Nós não temos quase investimento na área de lazer, esporte, cultura, o que faz com que pessoas, por exemplo, encontrei o Miguel Falabella outro dia e me relatou que não vinha para Cotia por causa dos assaltos, os sequestros, né? Que não tinha um teatro decente para receber, né, artistas desse porte. A gente só tem o Teatro Raposo, né? O mais próximo, né? Exatamente. E então, assim, outro dia um amigo meu também veio do Rio de Janeiro, de surpresa, chegou aqui e falou: tô aqui na tua cidade, aonde que eu me hospedo? E aí eu falei, a gente tava nessa questão também. Eu falei pra ele, ou fica aqui em casa, ou eu vou te Airbnb. levar... Airbnb aqui, por aqui, né? Vou te levar pra Barueri ou Alphaville, né? Então a gente tem muitos problemas aqui, mas é uma cidade que a gente pode realmente trabalhar e fazer com que ela possa se tornar uma cidade moderna, com progresso, né, com oportunidades, tentar diminuir a desigualdade e a fome. Eu tenho 2 trabalhos sociais muito grandes, voltados especificamente no combate à desigualdade e da fome também. E eu sinto muito isso de perto aqui na cidade, né? Mas, quais são esses projetos? É o FADA? Eu tenho... O FADA é um projeto que eu atendo, você atende, que são das crianças e jovens com um grau severo de autismo, né? Eu faço um trabalho grande. Quando eu conheci o FADA, eles estavam com as 2 piscinas desativadas. Eu reativei as piscinas, que é de extrema importância para fisioterapia daqueles que estão lá, né? Os motores das piscinas também não funcionavam. Eu fechei uma parceria com um amigo meu que é dono de um parque aquático
E aí eu trouxe ele até aqui e ele se responsabilizou pelos 2 motores enormes, né, que dão vida às 2 piscinas do Fada. Eu faço um trabalho muito bacana, é um trabalho muito difícil, né? O Fada, são pessoas com autismo severo, sabe? Então, um trabalho de excelência, de muito cuidado. Mas o trabalho que você estava me perguntando, eu tenho o Enzo Gabriel, que é de combate especificamente à fome, né? E o Bela Vida, que é um projeto onde a gente busca combater a desigualdade, trazer a inclusão das pessoas. É uma coisa mais lúdica e onde a gente proporciona também a chegada dessas pessoas, principalmente crianças, terem acesso a coisas que elas não têm aqui na cidade, né? Então a gente busca sempre uma sessão de cinema, um hotel fazenda, possibilidade de ter um atendimento digno e respeitoso num hospital, numa clínica, que não temos aqui, infelizmente. Eu não sei se vocês sabem, a minha passagem por Brasília, durante os 4 anos, eu tive 50 milhões de reais, entre tantas outras coisas, de emendas. E todos esses 50 milhões de reais eu investi na área da saúde. Poucas pessoas sabem disso, mas eu investi na área da saúde, em santas casas, clínicas. Então, hoje, muitos hospitais do estado e da cidade de São Paulo têm um pouquinho do Alexandre Frota lá. Os hospitais que eu já vinha ajudando antes de me tornar deputado, o GRAAC, né, que combate o câncer infantil, o Hospital do Amor, em Barretos, que é o hospital que cuida, né, e combate o câncer, a ACD também, de extrema importância. São projetos que eu sou amigo, irmão, parceiro, investidor, né, e a gente procura muito não ficar falando sempre sobre isso, porque quando você fala, quer aparecer. Quem faz, não fala. Mas eu acho importante você falar e mostrar, porque isso dá força e coragem para outras pessoas, né, que se sentem, às vezes, com receio, ou outras que estão acomodadas e que poderiam ajudar, até muito mais do que eu, possam fazer isso. Então, eu tenho essa preocupação E com acho o que você social. tem que falar para a gente saber. Né? Para o eleitor que está te Sim, vendo sim. saber. Porque 50 milhões em saúde, muita coisa. eu não sabia que você tinha investido Foi. isso em saúde. Em santas É casas, muito importante clínicas. falar. Eu comprei equipamentos de alta complexidade para alguns hospitais de algumas cidades, mamógrafo, tomógrafo, né? Então a gente ajudou a reformar alguns hospitais que necessitavam disso. E hoje eu tenho essa parceria com eles. E aí, quando as pessoas de Cotia, né, não têm um atendimento aqui, as famílias, as mulheres, as crianças, elas me procuram e eu encaminho para esses hospitais, para essas clínicas, e sem o menor pudor. Porque lá atrás eu ajudei e continuo ajudando. Então, eu ligo para os diretores dos hospitais, solicitando vaga, solicitando consulta, solicitando atendimento, e sou muito bem recebido. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu aqui na cidade de Cotia que, a coisa de 15 dias atrás, o pai dele precisava fazer um exame porque vinha sofrendo muito com vômito, diarreia, etc. e tal, ficou super preocupado, enfim, fez o exame, arrumei para ele fazer o exame no Instituto Dr. Arnaldo, que cuida das pessoas com câncer. Né? Foi detectado o tumor e em 15 dias ele já operou, ele já foi operado. Conseguiu essa rapidez. Ele já foi operado, já está na cama, já está se recuperando, retiraram todo o tumor, né? Então, assim, é uma coisa desgastante, não é fácil, requer dedicação e energia, porque não é no primeiro hospital que eu consigo, porque às vezes aquele hospital que eu ligo, ele não tem o médico, não tem a especialidade, não tem a vaga. Então, eu solto para 5, 6, 7, 8, 10 hospitais. Claro, e aí começa. Aí o que responder vai fazendo, né? E às vezes consigo
a consulta, o exame em um, o tratamento em outro, e assim eu vou. Mas é uma luta constante, que não deveria estar acontecendo, né, Roberta, aqui na cidade de Cotia. Nós temos hoje um complexo de saúde precário, passando por sérios problemas, apesar de que eles zeraram algumas filas e com muita luta, depois que a gente entrou em Ministério Público, ofícios e vídeos, e, sabe, a gente percebeu que eles começaram a correr atrás, mas o sistema de saúde aqui deixa muito a desejar, as pessoas encontram filas intermináveis, pessoas deitadas no chão do hospital, da UPA. Outro dia eu entrei lá na UPA do Atalaia, encontrei uma senhora, eu entrei às 2h40 da tarde, ela deitou no chão às 6 da manhã e ainda não tinha sido atendida. Uma senhora com 78 anos de idade, né? Então, eu acho que ninguém quer isso para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Falta remédio, falta médico. Outro dia, não sei se você ficou sabendo, eu gravei, eles não queriam que eu gravasse, mas eu gravei. Eu entrei na UPA do Parque São Jorge quando caiu o teto. Né? Caiu o teto. Eu soube. Então, assim, eu não vi o seu vídeo, mas eu soube. A falta de manutenção, né? A falta do cuidado com a coisa pública, né? É muito grande por essa gestão. Praticamente o centro mais... a UPA mais central nossa, sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma das mais procuradas do Parque São Jorge, né? Sem dúvida. Então a gente tem problemas sérios, né? E que eles deveriam ser sanados, porque uma cidade que tem uma arrecadação enorme, quase 2 bilhões de reais, ela não poderia estar passando por isso. E para fechar essa parte da saúde, eu vou te dar um exemplo. Eu recebi do governador Rodrigo Garcia, o ex-governador Rodrigo Garcia, uma emenda de 8 milhões de reais. Essa emenda, imediatamente eu pensei o quê? Vou ajudar a minha cidade, Cotia. Liguei para o prefeito, para o Rogério Franco, e falei com ele, né? Ele, que bom, que legal, vou pedir o meu secretário para te ligar, o Menão. E o Menão realmente me ligou mais 35 dias depois. Eu já achei até que eles não quisessem mais. E me ligou falando que realmente não queriam, porque tinham outros investimentos chegando na área da saúde, que aquele meu investimento de 8 milhões iria sobrepor outras coisas que eles já tinham de demandas. Eu escutei isso. Dinheiro demais para a saúde. Porque tem um teto, entendeu? E eles priorizaram outras pessoas por jogada política, priorizaram deputados que não eram deputados da região. E eu era o deputado da cidade. Eles prestigiaram deputados de Itu, prestigiaram deputados de São Bernardo do Campo e não prestigiaram o Alexandre Frota com essa emenda de extrema importância, especificamente para a área da saúde. Eu só poderia aplicá-la na área da saúde. Certo. Então, o que eu fiz 35 dias depois, com a emenda na mão? Eu fui para Carapicuíba, procurei o prefeito Marcos Neves, que é um grande parceiro meu, falei com ele, imediatamente ele preparou a documentação e agora, no final de outubro, nós estamos inaugurando um pronto-socorro, um pronto atendimento na Vila Dirce, com toda essa verba, 0 quilômetros, que poderia ser aqui em Cotia. Está sendo inaugurado lá. Inclusive, ele vai colocar numa das salas o nome da minha mãe, que já faleceu em 2018, Laís Frota, né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque, na verdade, se eu não conseguisse fazer com que essa emenda fosse empenhada, ela ia voltar para o governo. Né? Então, claro. A gente conseguiu, vai inaugurar agora na Vila Dirce. Eu fico super feliz. E você foi o deputado com o maior número de projetos sim, né? Sim. Em Brasília, né? Por eu ter trabalhado muito em televisão, eu fui forjado dentro da TV Globo, eu tenho uma produtividade muito grande. Eu acordo às 4h30 da manhã, todos os dias. E meu dia começa às 4h30 da manhã. E em Brasília não foi diferente, né? Eu me dediquei a estudar, me dediquei a entender o que a população, o Brasil e principalmente o estado que eu represento necessitava e entendi também as demandas a nível nacional. Então eu busquei incansavelmente criar projetos para facilitar a vida do povo, né? E com isso, no final de 2022, eu tinha 1.110 projetos
protocolados, resultado de um trabalho incansável. Para você ter ideia, e lá não é uma disputa, tá? A Renata Abreu é até minha amiga, a presidente do Podemos, mas para você ter uma ideia, a Renatinha vinha em segundo lugar, com 250 projetos em 4 anos. 5 vezes, praticamente 5 vezes mais. E outro dia o Guilherme Boulos me ligou para falar que eles estavam aprovando um projeto meu, que ficou lá, obviamente. Não foram todos aprovados, muitos estão em discussão, muitos estão em avaliação nas comissões, muitos também foram descartados, né? Mas isso é a produtividade. Eu sou pago para isso, para criar projetos. Claro. Vou criando, é igual televisão. Uma hora você emplaca uma novela, entendeu? Uma hora, dá certo, né? Certo. Então eu fiz isso e saio de lá com um deputado com o maior número de projetos em defesa das mulheres, deputado com mais projetos em favor dos autistas, né? Eu fui coordenador da CPMI das fake news. Foi a partir desse trabalho que nós fizemos, que nós derrubamos o que hoje é conhecido como Gabinete do Ódio, as milícias digitais. Foi um trabalho de 8 meses, muito bacana, eu coordenei. Fui coordenador da Comissão Especial da Previdência, fui titular 4 anos da Comissão de Cultura, sou coautor da Lei Aldir Blanc, coautor da Lei Paulo Gustavo, que tanto salvou os artistas do teatro, do cinema e da televisão durante a pandemia. Né? Fui também relator da 2824, que é uma relatoria especificamente para ajudar os esportistas amadores, não amadores, olímpicos e profissionais durante a pandemia, né? Então, eu tive contato com todas as federações e confederações do Brasil, né? E cheguei lá, me falaram que lá eu não teria espaço para falar, e só no primeiro ano eu terminei com 310 discursos, entendeu? Ainda bem que você não tinha espaço, né? Eu não tinha espaço para falar, então eu fui buscar o meu espaço, né? E isso me amadureceu muito, sabe? Assim, esses anos que eu passei lá, foi muita guerra, foi uma guerra digital, uma guerra polarizada, sabe? O entendimento entre os políticos nesses últimos anos foi muito difícil e a população acaba pagando. Dividindo, né? Fazendo essa divisão. Eu perdi muitos amigos que falavam comigo, pararam de falar, sabe? E aí eu entendi que aqueles 4 anos foram 4 anos de amadurecimento. Como eu não sou um político desses tradicionais, não tenho pai ministro, não tenho a mãe prefeita, o irmão senador, né? Eu me dediquei a aprender. Eu sabia que eu não seria eleito para deputado estadual, eu tinha maior vontade, acho que merecia, mas sabia que não, por causa dos posicionamentos políticos, né? Mas agora, para essa eleição de vereador, eu estou muito confiante em me tornar o melhor vereador da cidade de Cotia. Eu acho que o trabalho que eu faço, o trabalho que eu exerço na cidade há tantos anos, você falou do Fada, tem o Aça, né, que eu cuido lá, Cotolengo, a PAI e tantos outros, né, o Lar Xavier dos idosos. Eu realmente trabalho para isso, trabalho nessa questão social da desigualdade, trabalho na área da saúde, na área da educação, um pouco menos, mas trabalho muito na área da segurança. É uma coisa que tem preocupado muito os moradores, os visitantes, os comerciantes, né, da região, principalmente muito, né? Granja Viana. Então, candidato, a gente vai chegar nessa pauta que é importantíssima, mas eu queria só perguntar uma coisa que vai ao encontro do que você estava falando, que é, você foi deputado federal, que é um super cargo, olha verdade. Tanto de coisa que você fez, e agora você está se candidatando a vereador. Os poderes são diferentes, até a verba é super diferente. Como que você diz aí pro eleitor que você vai conseguir atuar? Como que você vê essa sua atuação como vereador? Eu vejo um recomeço, né? E vejo que a maneira como eu vou trabalhar para a sociedade da Granja Viana, para a sociedade de Calcaia do Alto e para todas as comunidades e as sociedades que existem
na cidade de Cotia, porque Cotia tem uma diversidade muito grande. Eu vou trabalhar como se eu fosse um deputado federal. A minha campanha está sendo de deputado federal como vereador. Eu não estou medindo esforços, estou fazendo uma campanha extremamente limpa, mais agressiva, principalmente nas redes sociais, né? Sempre pautado em cima da verdade e da realidade. Esse é um problema, talvez, para as pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade, né? E quando você fala a verdade, você é criticado, julgado, apontado e etc e tal. Então, eu estou muito confiante no trabalho que eu estou fazendo e não vejo nenhum tipo, e sei que não foi essa a sua pergunta, mas não vejo, porque eu já ouvi isso, mas foi deputado federal, agora vai ser vereador, que absurdo. Não, não é absurdo. Eu quero realmente cuidar das pessoas, quero cuidar das famílias, então eu vou me dedicar. E aí quando você pergunta, mas a verba é pouca, o poder é outro, você se faz. Entendeu? Por exemplo, eu estava acabando de falar com o Elton Formiga, que saiu, fez uma entrevista com vocês, que eu já tenho uma reunião marcada em Brasília com 3 amigos deputados federais, dos quais eu vou sair de lá pelo menos com 15 milhões de reais para investir na área de segurança da cidade de Cotia. Entendeu? Uhum. Então, e eu fiquei 4 anos como deputado federal e não recebi a visita de nenhum vereador da cidade de Cotia. Ninguém bateu na minha porta para pedir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões para a saúde, para a educação. Eu não vou medir esforços para isso. Eu vou pegar o avião, vou pegar o carro, vou a Brasília, sento com os deputados, que são meus amigos, e vou pedir a eles, olha, eu preciso de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, eu preciso de verba para isso, para aquilo, e vou essa verba de lá. Não tem por que eles não me entregarem as verbas. E 3 que eu já conversei antecipadamente, um, inclusive, fez até um vídeo, falando, inclusive, o deputado Pompeu de Matos, falando, inclusive, olha, Frota, assim que você se tornar vereador da cidade de Cotia, você já pode vir ao meu gabinete, que eu já tenho verba reservada para você, para levar para a cidade de Cotia. Vou te interromper. Então, escutem. É um compromisso, É um compromisso, certo? mas é um compromisso. É um compromisso legal, mas é um compromisso de obrigatoriedade. Sim, você não está fazendo mais do que obrigação. Eu não estou fazendo mais do que obrigação. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, claro, sentar com eles e buscar isso. Mas é que a gente ouve que o vereador não tem poder, que o vereador, não mas dá o pra vereador fazer nada. Não é que ele não tem poder. Ele tem que se fazer. Ele tem que criar o poder. Primeiro tem que entender que o vereador é seu empregado. É seu empregado. Nós somos pagos por vocês. Ponto 1. Então, o vereador, ele não é uma figura que ele está acima da sociedade e do povo. Para começar o assunto, ele tem que entender isso. Segundo, ele tem que entender que ele tem que trabalhar. É uma vergonha o vereador da cidade de Cotia trabalhar só às terças-feiras, de 10 às 4 da tarde. Isso é de uma vagabundagem absurda, desculpe a palavra. Mas não pode. Vereador tinha que trabalhar de segunda a sábado, entendeu? Essa é a realidade. Trabalhar de 10 da manhã às 4 da tarde, numa sessão às terças-feiras, e faz o que durante os outros dias da semana, sabe? Então o vereador tem que trabalhar. Eu não entendo como que um vereador que ganha hoje em torno de 13 mil reais, 12 mil reais e pouco, 12 mil reais e 300, se você juntar pelos 4 anos, esse vereador vai ganhar algo em torno de 590 mil reais. E tem vereador agora, candidato, nesse momento, gastando 3 milhões de reais comprando a cadeira de vereador. E não faz um projeto, não ajuda a população, não ajuda a cidade. Isso não sou eu que estou falando, é a classe alta, a classe média e a classe baixa. Todos estão passando por situações difíceis porque os vereadores da cidade de Cotia não trabalham. Eles criaram um sistema de comprar o voto, de comprar a cadeira. E aí senta lá e não apresenta nenhum tipo de projeto que possa, por exemplo, amenizar a dor das famílias que estão sofrendo com assaltos, sequestros diariamente. Cotia está nas páginas dos jornais, você liga a TV Globo, você liga a Record, você liga a Bandeirantes, está lá passando famílias assaltadas, famílias sequestradas, criança com arma na cara, o pai chegando de um dia de trabalho, entrando no condomínio e sendo levado, sequestrado.
sabe, apanhando, tendo filho com uma arma apontada, e não vejo nenhum vereador se apresentar para a sociedade de Cotia para falar, olha, nós vamos criar um plano, nós vamos ao governador Tarcísio, nós vamos ao secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Derrite, nós vamos a Brasília pedir verba para a nossa guarda municipal, nós vamos criar um cinturão de segurança, porque não dá para as pessoas passarem porque elas estão passando. Os condomínios estão tendo que se unir, sabe, para contratar segurança privada. É o que gasta fazemos, gasta a vizinhança solidária. Gasta 70 mil reais. Placa de vizinhança gasta solidária. 70 mil reais para poder ter um mínimo de segurança. Pô, a Estrada do Capoava se tornou o símbolo dos assaltos e sequestros. Nós conhecemos bem. A Walter Steurer, a mesma coisa. Agora migraram para o centro da Granja, sabe? E todo dia chega para mim. E a Secretaria de Segurança Pública da cidade de Cotia, ela esconde os números. Ela apresenta uma estatística que não é a estatística real. E todos os dias chega para mim. Entendeu? A mãe que foi assaltada, o pai que foi sequestrado, todos os dias nós temos esse problema. O que falta? Falta política pública, falta vontade, dedicação e gestão. Falta gestão. Não tem gestão na cidade para nada. E principalmente na área da segurança, que apesar de não ser o secretário de segurança e apesar de não ter sido criado, né? Eu fui criado na cultura e não na segurança, na polícia e etc e tal, é uma área que me fascina, é uma área que eu vou investir, que eu vou buscar, tanto é que eu já, conforme falei para vocês, uma das primeiras coisas que eu vou fazer, caso a população me coloque lá como vereador, é pegar um avião e ir a Brasília e vou voltar com dinheiro para investir na Guarda Municipal com emenda carimbada ainda por cima, que é o que eu vou explicar para vocês, porque quando você pega uma emenda lá de Brasília, se ela vier solta e chegar na prefeitura, mesmo que seja na Secretaria de Segurança, a prefeitura pode falar, não, mas eu vou asfaltar a Rua da Roberta. Que é um dos maiores problemas hoje no Brasil, são essas emendas. Você tem que vir com a emenda carimbada. A emenda sai de lá sabendo que é para a Guarda Municipal da cidade de Cotia, vai cair na Secretaria de Segurança Pública e os secretários, e já vou falando aqui, já vou adiantando, para os secretários que o Formiga convidar, eles já podem saber disso. Porque, independente de ser secretário, ele vai trabalhar. Não vai ser igual esses secretários daqui que recebem e ficam olhando, sabe? Ah, mas tem um buraco. Ah, mas a árvore caiu. Ah, mas teve um assalto. Vamos fazer uma lombada. Como se a lombada fosse impedir um assalto. Muito pelo contrário. Ela somatiza, né, a questão do assalto. Não, o secretário aqui vai ser fiscalizado. Eu vou sair na rua. Eu vou chegar na secretaria dele e vou falar, secretário, o senhor já viu os buracos que tem na rua tal? Ah, não, ainda não vi. Então levanta dessa cadeira e vai ver. Vai entrar no carro comigo e vamos lá. Ah, mas o senhor vai, porque na próxima reunião de secretariado eu vou entrar lá e vou apontar para o senhor os problemas da sua pasta. Então é bom o senhor trabalhar, em vez de ficar enrolando não só o prefeito, como a população, porque é isso que acontece na maioria das vezes. As pessoas não têm zeladoria. Eu gravei 110 praças públicas aqui da cidade. A gente viu, acho que um doce, se não o maior fiscalizador de Cotia está sendo o Frota nas redes sociais. Eu adorei, eu vou fazer um parênteses, eu adorei um vídeo que o Frota fez, tô te chamando de Frota, tá? Pode chamar. E onde você tira uns lixos e você colocou umas frases do que... Né? Do que tem acontecido. O IPTU caríssimo. O IPTU caríssimo e eles a taxa no caminhão de lixo. A tarifa mais cara de ônibus do estado de São Paulo, né? Que a população paga. Então eu gravei 110 praças públicas. As 110 praças públicas estão tomadas de mato, elas estão tomadas de lixo, Viana, animal né, morto, pedaço de vidro, pedaço de madeira, os núcleos de brinquedos infantis com prego, quebrado, faltando pedaço, não funciona, arame.
fio, caco de vidro, aí as academias ao ar livre não funcionam, faltando pedaço, enferrujado, falta de zeladoria, lixo espalhado. Eu convido você que está me assistindo agora a pegar o carro, parar na entrada do Jardim da Glória, na praça ali, na entrada do Jardim da Glória, vocês vão ver a quantidade de lixo que tem. Por quê? Nós temos uma subprefeitura fantasma. Ninguém trabalha dentro daquela subprefeitura. Eu fui lá num dia só, fui lá 2 vezes e não encontrei absolutamente ninguém, principalmente um secretário fantasma chamado Cristiano Freitas, que engana a população, está sentado lá sem fazer absolutamente nada, foi colocado lá por outro também que vive de braços cruzados e que enganou, virou de costas para a Granja Viana, chamado senhor Luiz Gustavo Napolitano, entendeu? Que tudo que colocou a mão não deu certo. Eu fui gravar em frente à escola dele de marketing no Parque São Jorge, faliu, tá fechada, toda pichada. Faliu a faculdade, que não deu certo lá no Colégio Português. E são vários projetos que esse cidadão colocou à mão com uma conversa mole, porque ele é bom de conversa, ele fica falando, não, porque nós vamos trazer o diretão para o Senai, o diretão vai ser um ônibus que vai vir trazendo todo mundo de Caucaia, do Jardim Japão. Não veio uma pessoa, não chegou o diretão, entendeu? E ninguém do Jardim Japão e de Caucaia do Alto, e seja de qualquer outro lugar, frequenta o Senai. Disse que o Senai teria 7.000 alunos, tem um pouco mais de 300 alunos, e são problemas atrás de problemas. É um cidadão, como se diz, um encantador, encantador de serpente. Não é acomodado. Não, porque ele não fica acomodado quando a coisa é boa para ele, entendeu? Eu fui atrás dele na Câmara dos vereadores aqui, ele não estava, então eu encontrei o Celso Itique. Quem ouviu foi o Celso Itique. Eu prometi para eles, estava no meio da sessão, eu falei para eles, vocês se preparem, rezem para mim não entrar, porque se eu entrar, a partir de janeiro, essa Câmara vai trabalhar como nunca trabalhou nos 20 últimos anos, entendeu? Isso não é questão de, o fraude, não, é questão de você realmente se dedicar para as pessoas, fazer a coisa certa, sabe? Não custa. Como que pode você pegar hoje, você pega um ônibus, o ônibus não tem ar-condicionado, o ônibus não tem Wi-Fi, o ônibus é superlotado, a tarifa de ônibus é a mais cara do estado de São Paulo, os ônibus são velhos. Agora, depois que nós entramos no Ministério Público, depois que a gente falou, fez ofício, fez vídeo, a Danúbio está aí colocando 17 ônibus novos, o que é pouco. Eles deveriam colocar muito mais, mas colocando agora, na época da eleição, 17 ônibus novos. Agora, na época da eleição, se você não mora num bairro que tem um vereador, ou se você não é amiga de vereador, ou se você não é da família de um vereador, seu bairro não é asfaltado. Mas tem os bairros que estão sendo asfaltados agora, são dos vereadores, são dos candidatos a vereadores do outro lado. Então, nós não fazemos uma oposição maldosa. A nossa oposição é baseada em cima da realidade que essa cidade vive, documentada. Eu faço vídeo, eu gravo, eu recebo denúncia. Moradores, diversos moradores, famílias, me ligam e falam, Frota, pelo amor de Deus, eu só não quero aparecer, eu não posso aparecer, e eu preservo o sigilo, o nome de todo mundo. E aí eu falo, me dá o endereço, me dá o número, da onde que é. E eu vou e faço. Como essa semana eu entrei lá, fui autorizado a entrar no condomínio no Algarve, na Capoava, e vi, mais uma vez, uma agressão à natureza. Cotia foi considerada a cidade que menos respeita as leis ambientais. Muito pelo contrário. Nossa. A própria prefeitura, e a Polícia Federal deixou isso claro, e está aí para todo mundo ver, né, tem incentivado, através de secretários, né, tem incentivado as invasões, sabe? E aí eu sou chamado no bairro do Gramado, onde os moradores chegam para mim e falam assim, Frota, eu vou te provar uma coisa. Eu pago IPTU caríssimo, que é um absurdo, o IPTU, o seu deve ter subido, o seu, o dele. Então, pago IPTU caríssimo e olha aqui, nós não temos asfalto, não temos iluminação de LED, mas ali, a 2 quilômetros tem invasão. A invasão tem iluminação de LED e tem asfalto. Olha que incrível, onde as pessoas não pagam, né, impostos, onde as pessoas invadiram,
né? Porque elas não compraram, elas invadiram, e eu não tenho nenhum problema com as famílias que invadiram. O problema é a ação que é feita e a destruição, porque são áreas de preservação ambiental, sabe? São áreas que não poderiam ser tomadas. E aí a prefeitura cruza os braços, ninguém faz absolutamente nada, e aí fica difícil, sabe? Você tem que ter um projeto para tirar essas famílias de lá e oferecer um local que a família possa morar, que tenha creche, que tenha saneamento básico, que a família fale, regularizar aquilo de maneira correta, sabe? É isso que falta. Agora, desculpa. Ô Frota, você entrou num ponto muito importante, que é essa questão do meio ambiente. Sim. Exatamente. A gente tem queimada, Sim. invasão irregular, Isso. até empreendimentos, Desmatamento. verticalização desenfreada. Isso. E, poxa, a gente já não consegue mais respirar, sem falar no trânsito. É um problema, é um ecossistema de problemas. Isso. E uma das suas pautas é o meio ambiente. Sim. Queria que você falasse como um vereador pode, como você pretende, quais são suas pautas para esse tipo de problema, que é o meio ambiente. E eu queria adicionar o seguinte, o teu olhar para a verticalização, o desenvolvimento da Granja Viana, o que você imagina que a gente... seria legal nós aqui, temos né? que ter um desenvolvimento, mas não desordenado, descoordenado, sem ter ouvido a população. Porque é isso que eu te falei, Cotia, Granja Viana, as pessoas ainda têm esse ar de interior. Sim. As pessoas aqui realizaram seus sonhos de ter suas casas e etc e tal. Esse cidadão que eu acabei de citar, o próprio Luiz Gustavo, ele lá atrás, ele foi contra a chegada dos prédios e da exploração imobiliária desordenada. Agora ele foi o primeiro a votar pela verticalização. Aí eu sempre pergunto, então, vocês deveriam trazer ele aqui e fazer ele falar. A gente entendeu? convidou, viu? É muito importante isso, para quem está nos assistindo, porque assim, a gente abriu esse espaço para todos. Para que eles viessem aqui explicar. Sim. E é importantíssimo, né? Eu tenho andado atrás dele para que ele possa me explicar. Explica por que antes você era contra e agora você é a favor. E ele próprio, que foi autor da lei do silêncio, que se transformou na lei do barulho, porque na calada da noite eles foram lá e refizeram a lei para favorecer só um seleto grupo, e isso prejudicou muito. Hoje você vê que com a verticalização, ruas que antes eram só residenciais, agora serão de zona mista, ou seja, elas vão ter também poder ter área comercial, o que vai criar um desconforto para aquelas famílias que já tinham ali, né, se estabelecido naquelas ruas, aí vem comércio, aí vem assalto e etc e tal. Por outro lado, não existe um plano dessa prefeitura para fazer um balanço entre moradores e comerciantes. Os comerciantes reclamam da segurança, da falta de investimento na área da cultura, não se cria projetos para que possa fomentar festival da gastronomia, fechar José Félix ali uma vez por mês, criar um reduto gastronômico com eventos, né? com shows. A gente tem uma gastronomia aqui impecável, maravilhosa, não é? maravilhosa. Né? Então não existe um plano para isso. Eu acho que tudo cabe de projetos e políticas, e vontade, e investimentos. Você pode sentar com uma Natura, você pode sentar com grandes empresas que podem investir aqui, mas eles precisam de projeto. Não tem projeto, ninguém apresenta o projeto, ele vai investir aqui por quê? Então você tem que ir lá, falar, olha, eu queria transformar, eu tenho essa ideia, olha, fizemos um estudo, vamos mandar o nosso técnico lá, vamos criar um grupo de trabalho e vamos ver se é viável, vamos fazer, vamos procurar a Coca-Cola e falar, Coca-Cola, eu tenho 30 praças que eu queria que você tomasse conta pelo menos de 5. Nestlé, eu queria que você tomasse conta de 5. E assim você vai, sabe, nos lugares, vai trazendo as pessoas, vai criando possibilidades de investimento, porque aí vem cultura, aí vem arte, aí vem esporte, vem emprego, diretos e indiretos. Claro. Agora, você tem que querer trabalhar, entendeu? Você não pode
fazer do cargo de vereador um cargo que só olha para a rua, só olha para sua quebrada, porque os vereadores aqui são assim. Eu sou o vereador do Morro. Então ele esquece a Granja Viana. Eu sou o vereador daqui. E ele esquece o resto. Não, vereador, você tem que ser vereador das ruas, dos bairros e da cidade. Não importa se é Morro, se é Granja Viana. Entendeu? Tem um adendo aí, né? Ele tem que ser um fiscalizador, né? Da prefeitura. Quer dizer, tá fazendo, tá executando fiscalizador. Aquele projeto. Claro. Eu vou fazer uma coisa inovadora. Eu vou criar um gabinete meu itinerante. E esse gabinete vai ficar uma semana em cada bairro, para que você, Roberto, não tenha que sair da sua casa ou do seu condomínio e encontrar o Alexandre Frota lá na Câmara para você apresentar os seus maiores 10 problemas que o seu condomínio, os seus amigos, os seus síndicos, a sua classe social tem. Não, Frota, nós fizemos... Foi uma brigalhada grande, mas nós chegamos a 10 itens importantes para a nossa região aqui, Frota. Só que você não precisa ir lá na Câmara. Você vai receber eu vou divulgar isso, vocês vão ter um cronograma, né, de datas e vai falar, olha, o gabinete do Frota vai estar na Capoava do dia tal ao dia tal. Legal. Você vai lá, marca com todo mundo, tá autorizado o gabinete a entrar aqui no meu condomínio. O gabinete vai entrar no condomínio, vai parar lá e a gente vai fazer a reunião lá. Entendeu? Nossa, isso é sensacional. Mas é sensacional. Porque pesquisa isso é demais. Porque você vai ter contato, claro, e a gente vai te ouvir. Claro. Porque como que eu vou só terça-feira, sabe? Então terça-feira eu trabalho e você não me encontra. Os outros dias você não me encontra. Não, essa distância, né, Frota, que a gente tem, né, dos políticos, não é verdade? E aí vocês vão ter o Alexandre Frota, o meu gabinete, a equipe ali. A gente vai sentar com você... Estou citando você como exemplo, no seu condomínio, ou na porta do seu condomínio, com mais 10 condomínios, com mais 10 síndicos, sabe? O cara não precisa gostar do Alexandre Frota, o cara não precisa amar o Alexandre Frota, o cara não precisa saber, mas eu não gosto porque o Frota fez isso, o Frota fez... Cara, quem tem que gostar de mim é minha mulher. Só, entendeu? Eu tenho que trabalhar para vocês. Não me importa o que o Frota fez, me importa o que ele está fazendo aqui. Ele está aqui na porta do meu condomínio e a gente fez uma reunião sabendo, divulgado amplamente, que 15 dias antes, 10 dias... Você vai estar ele vai estar lá, a gente fez uma reunião, brigamos muito, porque um queria o lago, o outro queria a rua, um queria o asfalto, o outro queria a luz, o outro queria segurança, o outro queria saúde. Mas depois de muita conversa, nós chegamos a esses 10 itens. Eu vou sentar lá, vou ouvir vocês, vou falar o que é possível, o que não é possível, vou tentar, de alguma forma, fazer qual é o caminho, ouvir, porque, cara, vocês vão chegar com... Vocês é que estão passando pelos problemas. Vocês vão chegar com a cabeça e muitas vezes até com a solução. Olha, Frota, a gente tem isso aqui, se fizesse isso assim, conheço um cara, você podia ligar, marcar uma reunião, conheço um empresário, ele é a fim de fazer isso. E aí a gente vai fazendo, sabe? Vai se reunindo, vai conseguindo fazer as coisas. Então, isso é muito legal, porque a nossa região é muito fragmentada, né? Ela é muito fragmentada, é o que ele falou, né? É muito complicado. Governar aqui na Granja não é igual ao... governar lá no Mirizola. Exatamente. Entendeu? É totalmente diferente. Mas você tem que ouvir todo mundo. Você tem que ouvir o pobre, você tem que ouvir a classe média, você tem que ouvir o rico, né? Você tem que ouvir as pessoas que transitam pela cidade, porque não adianta, eu fui assaltado, eu fui sequestrado, eu fui isso, fui aquilo, eu fui no hospital, não tem vaga, a mulher não consegue um exame de mamografia, quando consegue, demora para ser atendida, não sei o que, coisa e tal. Cara, isso tudo tem que ter uma resposta. Você paga seus impostos para quê? Para o vereador fiscalizar, para o secretário trabalhar e para o prefeito te dar uma solução. Você tem que ter a solução. Não adianta as pessoas acharem que o prefeito vai dar a solução para tudo. Mas o prefeito tem que pelo menos te ouvir. Ele tem que, pelo menos, o vereador, ele tem que destacar o vereador e falar, vereador, vai lá e vê o que está acontecendo. Sabe? O que está acontecendo com aquela parte da população? Cara, os caras não têm iluminação
há 2 anos e pagam os mesmos impostos do bairro do lado que tem iluminação. O que está acontecendo? Como que a gente vai botar iluminação ali? Entendeu? Então, eu estou citando o exemplo da iluminação para você entender que o que a população quer, ainda mais numa cidade, é uma cidade grande, mas é uma cidade que dá para você ouvir todos. Entendeu? Se falasse assim, pô, você é vereador de São Paulo, a coisa fica mais complicada. Ainda assim, você tem essa obrigatoriedade. Mas, em Cotia, é possível você criar políticas públicas, você trazer parceiros e não enganar a população. As pessoas estão cansadas. Os coronéis não querem abrir mão dos contratos milionários que eles têm aqui na prefeitura. Mas a população, me parece que esse ano entendeu que precisa dar um basta e que essa é a grande oportunidade, entendeu? Essa é a grande oportunidade que as pessoas têm de fazer a mudança na vida delas, na qualidade de vida, no que elas querem, porque não existe investimento em nada, nem na educação. Por exemplo, esses anos que eu passei, por exemplo, agora, na época de eleição, é que chegaram os uniformes. 5 anos sem uniformes. Não pode. As salas sucateadas, obras atrasadas, problemas com o transporte público escolar, sabe? Eu gravei esgoto a céu aberto dentro de uma escola pública, as crianças lanchando do lado. Então, isso falta o quê? Cadê o secretário de segurança? Cadê o Luciano, que não vê isso? Que para ele tá tudo bom? Cadê o Luciano? Quem foi tirar a árvore quando caiu em cima da escola do Cantagalo fui eu, não foi o secretário Luciano. É mesmo? Foi você? Ficou 2 meses a árvore lá, ele não se mexia, quem foi tirar fui eu, a árvore. Entendeu? Então, por que ele não foi lá? Como que um secretário... Olha, alguém deve falar, secretário, caiu uma árvore no Cantagalo. Machucou alguém? Não machucou. Tá. Mas está atrapalhando? Não, secretário, caiu uma árvore. Pô, tô indo para aí agora. O mínimo, né? Que a Bota gente o espera, né? Ou manda alguém, porque, sei lá. de repente, ou manda alguém. De repente você recebe um recado da tua diretora falando, ó, vem buscar teu filho e caiu uma árvore no colégio. Tu fala, pô, e agora? Aí começa aquele pânico, né? Então, cadê o secretário para ver isso? Sabe? Então a gente precisa ter essa responsabilidade com a sociedade, tem que ter essa responsabilidade com as pessoas. Cotia, ela é formada, a maior parte de Cotia são de pessoas humildes, trabalhadoras, pessoas que, sabe, estão procurando seu espaço. Não é, às vezes eu ouço a pessoa falar, mas também, pô, o cara foi morar ali. O cara não quer morar na invasão. O cara não quer morar na beira do barranco. Ele não mora ali porque ele acha legal. Ele mora ali porque ele não tem para onde ir. Cabe o quê? A prefeitura criar projetos para acolher essas famílias, para entender. Olha, a prefeitura tem tanto espaço, cara. Pô, eu vou desapropriar esse espaço aqui, vou criar aqui um bairro, vou criar aqui um reduto para levar as pessoas que... Mas, sabe, planejado, com saneamento básico, com uma creche perto, com transporte, com asfalto, com água, com dignidade. As pessoas não têm dignidade. O mínimo que a pessoa tem que ter, ela tem que ter dignidade nessa cidade. E aí você pega, eu fico vendo esses vereadores sentados em cima daquela cadeira, sabe, sem nenhum projeto, sem fazer nenhum tipo de, sabe, de criar um projeto que possa... Pô, vou amenizar aqui a área da saúde. Pô, eu tô vendo a população tá batendo na gente com falta de segurança. Pô, o que pode ser feito? Alguém já ligou pro governador Tarcísio? Alguém já ligou pro secretário de segurança, o Derrite? Alguém já sentou? Porque para brecar as obras de mobilidade da Raposa, eles sentaram com o governador Tarcísio. Entendeu? Mas para... gerenciar essa crise da segurança, ninguém foi ao governador Tarcísio. Sim. Frota, eu não sei como isso aconteceu, mas o nosso tempo voou. Meu Deus, voou mesmo. Mas eu tenho uma dúvida. Tá. E eu acho que isso pode ajudar o seu eleitor também a te entender melhor.
Infelizmente, a nossa política hoje ela é polarizadíssima. Sim. Então, ou é PT, ou é PL, ou é esquerda, ou é direita. E você saiu do PL, você chegou a apoiar o Lula em algum momento, mas você também foi criticado pela esquerda, teve aquele desentendimento. Hoje você tá no PDT. Sim. Provavelmente um partido que você se identifica e que te acolheu. Um centro-esquerda. E eu queria entender isso. Como você se vê hoje, politicamente, até pro seu eleitor se identificar com você? Eu me vejo um cara maduro, preparado para me tornar o melhor vereador da cidade de Cotia, sem dúvida nenhuma. Ninguém vai trabalhar mais do que eu e ninguém vai criar mais projetos do que eu. Se eu vou conseguir realizar todos os projetos, vai depender da minha dedicação e das minhas parcerias que eu vou fechar nos próximos anos para essa cidade. Hoje eu estou no PDT, que é um partido realmente que me acolheu e que está fora dessa polarização que não é benéfica para o povo brasileiro, entendeu? Então, eu hoje não me preocupo com esse macro, o que está acontecendo lá fora. Eu já tive lá nessa guerra, fiz parte dessa guerra, sei como é, e não faço mais parte dessa guerra. Hoje eu faço, a minha guerra é aqui dentro, é municipal, é na cidade de Cotia, entendeu? Então, e para mim pouco importa, eu vou me relacionar com todo mundo, seja da esquerda, da direita, seja do PT, do PL, não quero saber. Eu vou trabalhar para a população, porque se eu ficar parado querendo lacrar, pensando em dar respostas para ataques, eu sou um dos caras mais atacados que tem. Eu tenho sofrido ataques covardes, criminosos, família ameaçada, atacaram minha esposa, queimaram bandeira minha, rasgaram meus adesivos, tiraram os adesivos dos meus carros, e a gente já tem muito pouco, né, perto do que o outro lado tem, e de maldade, sabe, assim, municiado de ódio, de maldade, de covardia. Eu estou preocupado em focar o meu trabalho com muita fé, com muita verdade, sabe, com muita autenticidade. Eu sou igual o Corinthians, ou me ama ou me odeia, entendeu? Não tem meio termo. Mas sabe? Bem isso. Eu não conheço ninguém que fala, eu gosto mais ou menos do Frota. Ou gosta ou não gosta. E eu gosto que não goste, porque eu adoro, eu não vivo. O que seria de mim se não tivesse esses haters, entendeu? Que são os caras que ficam o tempo todo no ódio, na maldade, nas redes sociais. E eu aprendi ao longo dos anos a conviver com isso. Porque eu sempre fui um cara, desde eu me entendo por gente, eu acho que eu sou um cara vanguardista, eu estou à frente de muita gente, entendeu? Pelas minhas ações, pelo que eu fiz no passado, pela minha coragem, pela maneira como eu me posiciono, eu não tenho compromisso com erro, eu não tenho problema em pedir desculpas, e eu estou sempre buscando crescer. Então, eu sou um cara criticado, sou julgado, sou apontado, existe preconceito e etc e tal, mas eu consegui sobreviver a tudo isso durante todos esses anos. Então, eu estou muito preparado para me tornar o melhor vereador dessa cidade, para que essa cidade tenha orgulho e fale, pode falar o que quiser do cara, mas ele realmente traz, entrega e trabalha. Perfeito. Legal, Candidato, legal. Muito obrigada. A gente pode encerrar, né, Rô? Até pelo tempo. Então, eu ia fazer só uma observação do Pitbull, quando eu falei, exatamente pelas suas redes sociais, né? Você se coloca muito, de uma forma muito autêntica e muito incisiva. Forte, né? Verdadeira, inclusive. Exatamente, Sim. e apontando, colocando o dedo na ferida. E essa é uma exposição que eu entendo, Frota, que isso também te deixa muitas vezes mais vulnerável. Sim, né? sim. Então, a minha pergunta seria essa, assim, você acha que isso pode, em algum momento também, te atrapalhar um pouco, né? Olha, sabe, para esse eleitorado mais conservador? No momento que a gente vive nessa cidade, o eleitor conservador deveria abraçar o Alexandre Frota, porque o que eu mais estou fazendo é defender as famílias, principalmente com a questão da segurança, com a questão do que a gente está passando nessa crise, né, absurda. Hoje eu sou um cara que eu vivo para minha família, eu vivo na cidade de Cotia com um trabalho social que nenhum desses candidatos faz, nem perto.
entendeu? A quantidade de pessoas que eu ajudo, a quantidade de famílias, de crianças, de mulheres que eu ajudo, sabe? É muito grande. Nenhum deles chega perto do que eu faço. As instituições que eu ajudo, só isso que eu faço, o conservadorismo deveria me abraçar. E os progressistas sabem que eu sou um cara que vou além, um cara ousado. Então, eu sou um cara que quero fazer dessa cidade uma cidade cultural, que os campeonatos esportivos venham. Eu vou ser parceiro dos secretários. Eu vou fiscalizar, mas eu vou ser um grande parceiro dos secretários. Porque o secretário é uma coisa, o Alexandre Frota ligando para uma empresa é outra. Então, eu posso formar uma parceria muito bacana com o secretário de Cultura, com o secretário de Esporte, sabe? Para trazer, fomentar isso para o secretário de Turismo, sabe? Criar uma série de coisas. Então, eu estou muito tranquilo em relação ao que o público pense ou não. E volto a falar, você não precisa me amar. Você precisa saber o seguinte, o que ele vai entregar. É isso? Então, porque na guerra a gente precisa dos loucos, entendeu? Que é aqueles que são diferenciados. É aqueles que falam, não, pode deixar que eu vou correr e vou para cima. Entendeu? Não, na tropa tem sempre um que vai se destacar e que vai correr para cima, entendeu? Sem medo, né? Então, os ataques que eu recebo, as críticas, eu guardo para mim com tranquilidade e administro isso, né? As pessoas que vivem em torno de mim, não. Elas ficam mais, se sentem mais atingidas, né? Porque são pesadas, não são mais ou menos, mas eu também, quando falo, eu falo com precisão, né? Eu sei aonde... Contundente. Eu sei aonde eu vou bater, né? É isso aí. Bom, é isso. Olha, foi um prazer. Muito obrigada, de verdade. Né? Foi muito obrigada. Muito legal esse papo. A reta final de um candidato seja difícil, de agenda, e você separou esse tempinho pra gente, né? Claro. Então, muito, muito obrigada. Valeu. Não, eu que agradeço vocês, agradeço a produção, a direção aqui do estúdio. Obrigado pela oportunidade. Fiquei feliz da gente poder ter trazido também o Wellington Formiga aqui. Muito legal. Obrigado por tudo, parabéns pelo trabalho e que vocês tenham muito sucesso aí. Muito obrigada. E a gente, antes de encerrar, a gente queria agradecer o Estúdio 21 por essa estrutura e produção incríveis. E o nosso parceiro e apoiador, né, Conras, a Cia Blend, né, Rô? Isso, Coffee, nosso parceiro. É um apoiador aqui que muito tá... bom. O Frota vai tomar um cafezinho gostoso. Ó que bacana aqui. Muito legal, viu? Eles têm as É cápsulas. Esse mesmo, ó. Esse aí, mostra aí. Aí vem assim, ó. Você põe na maquininha e muito bom, tá pronto. Muito bom. Cia Blend. Exatamente, muito Coffee. Bom. Arrasando, né? Arrasando. Espero poder vir tomar outro café aqui depois da vitória e a gente trabalhar juntos também, porque eu sei que Roberta tem aí uma preocupação e um trabalho grande aí em relação à sociedade, mobilizar, vejo pelas reportagens que você faz na revista, então acho que dá para complementar tudo. Que legal. E trazer vocês como parceiros também. Legal. Tchim-tchim. Valeu. Boa sorte, Valeu. Frota. Boa sorte. Obrigada, gente. Até a próxima.